meus amigos. Vamos continuar então nossa leitura sobre o assunto o exorcismo, ok? Então, continuemos. O repórter pergunta: as doutrinas marxistas e a sua aplicação concreta contribuem bastante para a difusão do satanismo na sociedade contemporânea? Padre Gabriel Amor responde: sim. Tenhamos presente que, assim como o demônio pode possuir uma pessoa, pode igualmente possuir uma classe de pessoas. Interessante esse assunto. Pode assumir o governo de uma nação. Exemplifico. Estou convicto de que Hitler e Stalin eram possuídos pelo demônio e que o nazismo, em massa, era possuído pelo maligno. Em Auschwitz e Dachau não podem ser explicadas tantas atrocidades ali cometidas sem se cogitar numa perfídia verdadeiramente diabólica. Não há nenhuma dúvida de que o demônio influi muitíssimo no mundo cultural. O demônio quis muitíssimo distanciar o homem de Deus. Por outro lado, tivemos pela primeira vez na história um fenômeno profetizado em Fátima, em 1917. No dia 13 de julho, essa foi a aparição mais importante de Nossa Senhora em Fátima, aquela na qual encontram os segredos revelados aos videntes, e em Nossa Senhora fez com que eles vissem o inferno. Segundo os relatos, foi uma visão terrível, as crianças ficaram abaladíssimas. Nessa ocasião, entre outras coisas, profetizou: se não obedecerem às minhas palavras, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Infelizmente, aconteceu. Nunca se suspeitou que o povo tivesse sido orientado pelo ateísmo. Em Moscou, entretanto, existia uma universidade. Preste bem atenção, meu povo. Existia uma universidade especializada em ensinar o ateísmo. Nela formavam-se os participantes do partido e se ensinava como atuar para acabar com a religião de uma nação religiosa. Vocês estão vendo? Uma faculdade especializada em acabar com as crenças de um povo, com uma religião. Ela era especializada nesse assunto. No passado, nenhum país teve um governo que exigisse o ensino e a formação ateísta para o seu povo. Foi uma novidade do século passado, devido ao comunismo, que tentou espalhar a filosofia ateísta pelo mundo inteiro. Triste isso aí, né, meu povo? Porque quando você quer destruir um povo, uma nação, se começa por aí. Se destrói a crença da pessoa, se destrói a família, se destrói os valores, aquilo que tu acredita, naquilo que tu respeita, né? É um Deus a dará a todos, assim, mas é um Deus entre aspas, né? Não é um Deus com D maiúsculo, é um Deus de D minúsculo, de demonização. Agora o repórter vai perguntar novamente: a falta de fé seria a principal e mais profunda causa do aumento do poder satânico no mundo atual? O padre responde: sempre. É matemático.
Examinando toda a história do Antigo Testamento, vemos que a história de Israel, quando abandona a Deus, entrega-se à idolatria. É indiscutível. Quando se abandona a fé, entrega-se à superstição. Isso se aplica em nossos dias, a todos nós do mundo ocidental. Tomem as velhas nações da cristandade medieval, a católica Itália, a França, a Espanha, a Áustria, a Irlanda, que foram outrora nações cujo catolicismo era forte. Agora o catolicismo tornou-se fraquíssimo. Na Itália, preste bem atenção nesses números agora que eu vou falar. Na Itália, 14 milhões de italianos aproximadamente frequentam sessões de bruxarias e cartomancia. Há no país mais ou menos 65 mil bruxos e cartomantes. Olha, gente, esse número é significante, é bem grande. Em um número bem maior do que os sacerdotes atuantes. Então, tem mais gente atuando nesse campo do que sacerdote pregando o catolicismo, pregando a palavra, pregando a Cristo. Existe também na Itália cerca de 700 seitas. Olha, gente, é muita seita. Satânicas. Estimo que 37% da juventude italiana já participou, algumas vezes, das sessões espíritas, acreditando ser apenas uma mera diversão. Olha só a inocência desses jovens. Um movimento dirigido por um sacerdote, olha que gravíssimo isso. Um movimento dirigido por um sacerdote ensina aos pais como falar com seus filhos falecidos. É espiritismo puro. Em outros tempos, o espiritismo exercia-se através de um médium em um estado de transe, que evocava a pessoa morta. O espiritismo consiste em invocar um defunto para interrogá-lo e obter dele respostas. Agora não é mais preciso da presença do médium, quer dizer que não é mais necessário a presença de um médium, pois praticamente o espiritismo, por meio do gravador, da televisão e da internet, também funciona. Perigoso isso, né? Para quem não entende, se mete nesse campo, é muito perigoso. Os dois meios mais usados são as gravações e a psicografia. A página mais lida da imprensa diária é o horóscopo, e todos sabemos, os jornais não são comprados pelos analfabetos. Nada decidem sem antes ouvir um bruxo. Resultado: sempre que diminui a fé, aumenta a superstição. Um exemplo: faz-se na Itália um plebiscito para a consolidação da família. Quem vence? O divórcio. Faz-se um referendo em defesa da vida. Quem vence? O aborto. É isso que acontece na católica Itália. Não nos espantemos. Satanás é poderoso. Nosso Senhor o chama por 2 vezes príncipe deste mundo. São Paulo chama-o Deus deste mundo. O Deus de D minúsculo. São João diz: todo o mundo jaz sobre o poder do maligno. Quando o demônio tenta, Nosso Senhor leva-o ao monte alto e, mostrando-lhe a cidade, faz-lhe uma proposta. Tudo o que estás vendo é meu, e dou a quem quiser, mas se tu te ajoelhares diante de mim, Jesus então o desmente. Tu és mentiroso. Todos os reinos são de meu Pai. É Ele quem dá a quem quiser. Hoje
tanto se ajoelham diante de Satanás para obter sucesso, prazer, riquezas, que são as três grandes paixões do homem. O demônio oferece o sucesso, o prazer, a riqueza, mas sempre com a intenção de que tais oferecimentos se transformem em terríveis sofrimentos. Vemos o sucesso, vemos o dinheiro, imaginamos, que tal pessoa é feliz? Se for obra do maligno, o resultado será trágico, pois o demônio só pode querer o mal. Por conseguinte, as pessoas que se deixam levar pelo demônio têm o inferno já nesta vida. E com certeza, se não se arrependerem, na outra também. Então, meus queridos, olha a gravidade disso tudo. Tá ok? Espero que estejam entendendo cada palavrinha que está sendo lido neste livro, tá bom? Daqui a pouquinho nós já voltamos. Então, vamos continuar com a nossa leitura, essa entrevista, então, do sacerdote e padre Gabriel Amor. Então, vamos dar continuidade, tá bom? O repórter vai fazer a pergunta. Qual a influência do chamado progressismo católico nessa decadência da virtude da fé? O sacerdote responde: hoje, infelizmente, existem teólogos e exegetas que negam até mesmo os exorcismos praticados por nosso Senhor Jesus Cristo. No meu livro último, no último livro dele, Exorcismos e Psiquiatras, dedico um capítulo aos exorcistas franceses. Apenas 5 de um total de 105 creem e fazem exorcismos. Os outros não creem neles. Em um dos seus congressos, convidaram para falarem os exegetas, que negam os exorcismos de Nosso Senhor. Afirmam eles tratar-se de uma linguagem apenas cultural. Então, quer dizer que eles não acreditam que seja simplesmente uma linguagem, uma expressão, para simbolizar um estado emocional da própria pessoa, psíquico, essas coisas. Quer dizer que não é real, só uma figura de linguagem cultural, tipo Saci Pererê, que são contos de fada, essas coisas assim. E que o Redentor adaptava-se à mentalidade da época, mas que, na verdade, aquelas pessoas eram loucas e não possessas, Eram fora da casinha e não possessas. As afirmações desses exegetas influíram nos espíritos dos bispos, dos padres, dos teólogos. Então, ele adentrou, nos espíritos, na mentalidade dessas pessoas, fazendo-as desacreditar do que é real, algo que já vem de tempos atrás. O repórter pergunta novamente:
Quais as razões que levam bispos católicos a se desinteressarem inteiramente da temática demônio, abandonando assim os fiéis à ação diabólica, crescente nos dias atuais? Poxa, essa pergunta ela é bem forte, né? Abandonando os fiéis a essa crescente demonização, né? Infelizmente, isso vem acontecendo e muitos sacerdotes e religiosos nem creem, praticamente eu acho que quase mais nada, só levam, não vou dizer que são todos, mas alguns levam como fosse simplesmente uma profissão remunerada. Mas, o que a gente vai dizer, né? O padre responde: não há razão para impressionar-se com a minha resposta. No Evangelho, Nosso Senhor diz: o demônio é fortíssimo. Está muito claro, é fortíssimo e conseguiu, com sua habilidade, fazer-nos crer que ele não existe. Claro, imagina, né? Hoje nós vivemos num mundo diz ser evoluído, né, com tanta tecnologia e, claro, existem os falsos, né, as falsas acontecimentos que são produzidos nas próprias mídias, nas TVs, mas existem os reais. Os reais ninguém mostra, porque é tudo oculto. Na realidade, hoje em dia está praticamente assim, a verdade está sendo oculta e a mentira está sendo espalhada. Então, continuemos. Com sua habilidade, fazer-nos crer que ele não existe, coisa que mais lhe agrada. Daí a razão porque pôde realizar coisas assombrosas nestes últimos séculos. Faz três séculos que não temos exorcistas. Gente, é muito tempo, hein? Realmente, é muito tempo. Tal situação explica meu combate aos bispos e padres que não acreditam na atuação dos demônios. Eu os critico fortemente. Julgo que 90% dos padres e bispos não creem na ação extraordinária de Satanás. Talvez existam alguns que acreditam. Talvez. Olha, essa é a visão do padre exorcista, conhecido mundialmente, Gabriele Amor. No Concílio Vaticano II, alguns bispos já afirmavam que o demônio não existia. Durante o concílio, imaginem, essa declaração foi feita diante da Assembleia Conciliar. Todo mundo sabe, né? Todos sabem que o concílio, né, é um encontro de todas as autoridades eclesiais. Então, falar isso mediante essas autoridades é realmente gravíssimo. Tenho certeza de que 90% deles não acreditam. Há 3 séculos, verifica-se na Igreja Latina uma escassez espantosa de exorcistas. Claro, se a sua paróquia, se a sua igreja, sua região não acredita, para que vai se ter uma pessoa, um sacerdote com essa função, né? Na Alemanha, nenhum. E olha que lá era necessário, né? Na Áustria, nenhum. Na Suíça, nenhum. Na Espanha, nenhum. Em Portugal, nenhum. Mas agora tem, né? Lá em Portugal, que conforme eu disse, esse livro aqui, né? Ele foi editado, enquanto que
O sacerdote Gabriel Amor, né, era vivo, agora ele já faleceu, né? Já faz algum tempo, em 2016, e nós estamos em 2020. Então agora tem um sacerdote muito atuante, muito conhecido, como eu já falei, que é o Padre Duarte de Lara, né? Duarte Lara, né? Que faz exorcismo, e ele vem muitas vezes, praticamente quase todos os anos aqui no Brasil, na Canção Nova, em outras comunidades. E ele tem lá, onde ele mora, ele tem também os encontros, e ele fala, ele tem na mídia, ele tem uma página no YouTube. Então, quem procurá-lo vai conhecê-lo, e ele é um ótimo sacerdote, um ótimo exorcista, e ele também praticamente está quase fazendo o mesmo trabalho que esse sacerdote aqui fazia, ok? Quando eu digo nenhum, não estou afirmando que não exista um ou outro, mas são tão desconhecidos que é como se não existissem. É porque assim, ó, pelas informações, pelas leituras que eu tive, esses sacerdotes eles têm que se manter quase que escondidos, porque quando ele se exerce uma função desse tipo, eles são perseguidos de forma muito perigosa, de forma quase que mortal, né? Vamos, para não exagerar muito, né? Então, o endereço deles fica oculto e só consegue se comunicar com eles através do bispo, né? Então, vai lá, se fala com a sua paróquia, essa paróquia entra em contato com o bispo, e aí é indicado, né, o sacerdote, para ir até a pessoa poder procurar, tá ok? Depois eu vou entrar nesse assunto e vou explicar mais melhorzinho, mas eu vou agora me atear à leitura, para não se estender muito, tá bom? Queria fazer outros vídeos, e nesses outros vídeos eu vou trazer mais migradinho, vou explicar mais. Numa cidade europeia importante, centro da peregrinação, temos uma livraria paulina. Quando lá estive, dei-me conta, por meio de um livreiro amigo, de que dispunham de meu livro na livraria, mas bem escondido. Ó, tá vendo? Bem escondido. Os bispos disseram-me para tê-lo bem guardado e que não ficasse em exposição para o público, afirmou o livreiro. Além do mais, há muitos bispos que não nomeiam exorcistas. Um prelado famoso, o cardeal Todini, que foi arcebispo de Ravenna, gabou-se num programa de televisão de nunca ter precisado nomear um exorcista. Esta é, infelizmente, a situação em que nós encontramos. Então, caro amigo, cara amiga, tire as suas conclusões, né, e analise a situação, ok? O repórter pergunta novamente: Padre, que conselho o Senhor poderia dar-nos para nos precavermos contra eventuais malefícios, tipo macumba, por exemplo, feitiçaria, maus olhados, aquelas invejas, né? Mas praticamente, né? Aqueles trabalhos feitos, né? Que queiram fazer para nos prejudicar? Gente, infelizmente existem pessoas que não conseguem ver os outros felizes, tendo uma vida normal, que às vezes ela deseja o que aquela pessoa tem, um bem, um cônjuge, uma profissão, e parte para esse lado nada bom. O padre responde: Conselho número 1. Consiste em ter fé.
Depois de viver na graça de Deus, se vivemos em estado de graça, estamos protegidos. É muito mais difícil que a macumba nos atinja. Entretanto, se alguém for realmente atingido, é necessário que recorra a um exorcista, a muitas orações, aos sacramentos e com a graça de Deus, a pessoa será libertada. Mas pode ser que Deus permita que se continue no estado de possessão, para o bem espiritual da própria pessoa. Assim, São João Crisóstomo afirma que o demônio, mesmo contra a sua vontade, é um grande santificador das almas. Gente, aqui acaba essa entrevista, né? Quando ele fala aqui, ó, um grande santificador das almas, é porque às vezes muitas pessoas elas não procuram, né, não creem na existência do Senhor, né? E quando ela cai numa tribulação desse tipo, ela começa a se aproximar mais de Deus e ela vai conhecendo Deus. E então ela vai oferecendo aquele sofrimento, né? E em prol da salvação da sua alma, e também ela vai tendo um entendimento e ela vai oferecendo essa tribulação para santificar também o seu próximo. Houve um caso de uma moça que ela foi acometida disso, ela era uma estudante numa faculdade e por inveja as amigas fizeram um malefício para ela. Então durou anos, né? E Nossa Senhora no final aparecia para ela e perguntava para ela se ela queria ser libertada ou se ela queria levar até o final para poder mostrar ao mundo que o demônio existe e que para as pessoas não procurarem este caminho. E que esse sofrimento dela ia santificá-la, porque ela estaria fazendo um trabalho para Deus, para mostrar ao mundo a presença do inimigo. Enquanto que muitos sacerdotes e religiosas e outras comunidades trabalham contra isso, dizer que ele não existe e as pessoas vão cair na armadilha dele, essa moça se sacrificou, igual aquela freira também, que eu li, que eu falei antes, que se sacrificou em prol de um bem maior, de um volume maior de pessoas para a libertação de suas almas, para não caírem no abismo. Então, isso significa ser um grande santificador de almas. Ele fazendo mau uso, né? Fazendo mau uso dos seus poderes para prejudicar, porque ele nos odeia a Deus e odiando a Deus nos odeia, e ele quer atingir a Deus e para atingir a Deus ele nos atinge, né? Ou pelo menos tenta atingir. Existem essas pessoas que se sacrificam para que o trabalho deles seja convertido do mal para o bem. Tá bom, gente? Então, se encerra aqui essa entrevista. Eu voltarei em outros vídeos com mais detalhado, né? Assim, até como é que eu vou dizer? Um exorcismo, né? Palavras do exorcista e do mal. O confronto entre os dois. Tá ok? Então, um abraço. Um beijo no coração de vocês e eu espero que vocês tenham entendido, né? O que é uma possessão? Não é qualquer coisinha aí que acontece e a gente vê às vezes nessas mídias esses exorcismos absurdos que eles fazem, essas maracutaia que parece um teatro, que na realidade não é nada daquilo ali. É uma coisa bem diferente. E bem mais assustador,
e às vezes nem se manifesta tão assustador, mas fica perturbando a vida daquela pessoa, ok? Então, um abraço e que Deus os abençoe. Amém. Obrigada pela sua atenção e vamos adiante, tá? Tchau.